Olá, pessoal. O presidente Romildo acabou de fazer uma entrevista coletiva marcada para as 15h30 para conversar com o torcedor, falar com os jornalistas a respeito da grave situação que o Grêmio se encontra. Tanto administrativamente do ano passado para cá, quanto no departamento de futebol e principalmente no futebol tricolor do ano passado e de hoje. Para quem ainda não se deu conta, nas últimas 40 rodadas que o Grêmio disputou o Campeonato Brasileiro de Série A e B, o Grêmio ficou apenas 2 rodadas fora da zona do rebaixamento. Na primeira rodada da Série A do ano passado e na primeira rodada da Série B deste ano. São 38 rodadas na zona do rebaixamento das últimas 40 disputadas. Vejam a gravidade do que está acontecendo e, por incrível que pareça, ainda temos pessoas achando que está tudo bem. O Grêmio administrativamente segue mal e são nos pequenos detalhes que as coisas não andam bem. A entrevista teve um atraso de 30 minutos. E o telefone do presidente não parava de tocar. São as pequenas coisas que fazem a organização, a engrenagem andar de uma forma mais eficaz. Mas, aqui é a minha opinião, a situação do torcedor continua sendo tratada com bastante desrespeito por muita gente. E aqui não me refiro ao presidente do Grêmio, até porque temos um departamento de imprensa, temos toda uma estrutura para dar suporte para a direção tricolor. Sobre a entrevista coletiva do presidente, eu anotei aqui alguns tópicos para conversar com vocês e a gente poder debater um pouquinho sobre o que foi a entrevista coletiva do presidente. Quando marcada, a torcida do Grêmio foi para as redes sociais e comentou vários tópicos. O mais solicitado pelo torcedor era a saída de Denis Abraão do departamento de futebol. O presidente foi muito claro. Na sua primeira pergunta ele disse que não haverá mudanças na comissão técnica do Grêmio. Longe disso, disse o presidente. Evidentemente, em relação a Roger, que chegou há pouco tempo, não haverá mudanças. E também acho, sinceramente, descabida essa possibilidade nesse momento. Roger tem apenas 11 partidas, 10 partidas no comando técnico do Grêmio e ainda precisa conhecer o grupo e fazer ele andar com algumas alternativas. O Grêmio que teve poucas, mas teve evoluções e segue em frente. Mas os resultados não estão ajudando, nem um pouco. Em relação a Denis Abraão, é um outro questionamento que deveria ser feito pela diretoria do Grêmio, pelo desempenho. Bom, mas o presidente deixou claro e disse esta frase: vamos fazer uma grande Série B. Efetivamente, o problema é que os resultados não estão acontecendo. E o desempenho do Grêmio, e aqui falo eu, também está muito aquém do que deveria. E o presidente destacou também no episódio, o Roger, que a torcida do Grêmio está muito nervosa. E no meu modo de ver, aqui também a minha opinião, a torcida do Grêmio está sendo a culpada da situação que o clube está. Isso foi dito diretamente e objetivamente por Roger Machado, depois do jogo do Grêmio, dizendo que parecia que estava jogando fora de casa, como se o Grêmio ficasse sem torcida no estádio, iríamos ganhar de 3-4-0 de uma forma muito fácil. O torcedor é o menor culpado de tudo isso que está acontecendo, muito pelo contrário. Nesta fase ruim, colocamos 23 mil pessoas no último jogo. Nesta fase ruim, muitos torcedores continuam acreditando, gastando o que não tem, indo nos jogos em horários inconvenientes para apoiar o tricolor. E não é com alentaço que nós vamos fazer a sinergia entre torcida e Grêmio, Grêmio e torcida. Outro ponto que me chamou muito a atenção em relação ao que o presidente Romildo falou foi que o plantel está
desorganizado emocionalmente. Mas ainda está desorganizado emocionalmente? Passamos um campeonato brasileiro inteiro da Série A, não se constatou absolutamente nada em relação a problemas emocionais. Não se fez nada para mudar a relação dos problemas emocionais do plantel. E agora, depois de férias, depois de um campeonato gaúcho vencido pelo tricolor, seguimos com problemas emocionais. Mas o que o Grêmio efetivamente está fazendo para resolver esse problema emocional? Não houve nenhuma pergunta nesse aspecto ao presidente do Grêmio. E aqui também faço a minha observação. Achei as perguntas muito casadas, muito papai e mamãe. O torcedor quer saber mais e precisa saber mais. Talvez este nervosismo do torcedor tenha também esse aspecto, que o torcedor não sabe o que acontece. Pouca gente dá informação aonde estão os vice-presidentes do Grêmio, aonde estão. O presidente segue abandonado? Está sozinho nesse percurso de reta final de mandato? Aonde está o capitão do Grêmio, Pedro Jeromel, que não dá entrevista para o torcedor, não dá satisfação para o torcedor, representando o elenco do Grêmio? Jeromel, com muitíssimos serviços prestados para o Grêmio, um excelente jogador de futebol, um dos melhores zagueiros que o Grêmio já teve, mas ele tem a função hoje de capitão da equipe. E ele deve sim dar satisfação para o torcedor gremista. Lembrem os grandes capitães do Grêmio que foram campeões. Todos eles tinham imposição dentro de campo e também nos microfones, porque eles precisam dar satisfação para o torcedor. Eles representam o plantel do Grêmio e têm que falar. E o torcedor quer ouvir. O torcedor do Grêmio quer ouvir. Sobre a questão Denis Abraão, ele está satisfeito com o trabalho de Denis, porque ele é um grande gremista e é espontâneo. No entanto, o que o Denis falou em relação ao Guarani na semana passada causou grande revolta no centro do país e também nós armamos o nosso próximo adversário para o jogo dessa semana. E acho que o trabalho do departamento de futebol, o trabalho especificamente falando aqui em Denis Abraão, ele deveria ser avaliado de uma outra forma, e não por ele ser um bom gremista, e não por ele ter espontaneidade nos microfones, e sim por resultados, por efetividade, e é isso que o torcedor quer. Querido amigo Denis Abraão veio o ano passado para o Campeonato Brasileiro para não rebaixar o Grêmio, para reverter a situação, e não conseguiu. Esse ano, historicamente, saímos fora na primeira rodada da Copa do Brasil. E iniciamos um Campeonato Brasileiro da segunda divisão, já na zona do rebaixamento, com 2 frustrantes resultados. O primeiro deles, quando abrimos mão da vitória contra a Ponte Preta, porque o nosso objetivo era empatar. E no jogo de casa, foi aquela frustração que todos nós vimos. Outro ponto que inquieta o torcedor e que Romildo, hoje, agora, no final da entrevista, foi enfático. Romildo não descarta a possibilidade de concorrer ao governo do Estado. Mais uma vez, Romildo nunca é enfático em relação à candidatura. Ele disse, e sempre diz, hoje não sou candidato. Hoje não sou candidato. E isso também causa um nervosismo em relação ao torcedor. E aqui não é nenhuma crítica ao presidente do Grêmio. Ele está no seu papel. Porque internamente, eu sei que ele já tomou a decisão, e internamente ele está dividido. Porque o Grêmio não está numa situação boa, ele rebaixou o Grêmio, junto com todo o elenco, toda a diretoria, e agora sair hoje parece ser um sinal de covardia, um sinal de que está abandonando o barco na hora que o Grêmio mais precisa. E o presidente quer concorrer. Então ele está nesse dilema e é natural. O presidente tem todo o direito, e aqui eu não faço nenhuma crítica.
A crítica que eu faço é como torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio não tem certeza alguma se ele será candidato ou não, se ele sai ou não, se ele vai interromper o seu trabalho hoje ou não, se ele está pensando no Grêmio ou está pensando na candidatura ao governo do estado. Isso deixa o torcedor inquieto. E essa indecisão pública sobre a candidatura deixa o torcedor, sim, mais nervoso. É fato, é fato. E o presidente do Grêmio, mais uma vez, pediu, e isso foi um dos objetivos da reunião, da coletiva que ele deu há pouco, pediu paciência para o torcedor. Mas o torcedor já deu muito tempo para o Grêmio, o torcedor vem sendo paciente há bastante tempo. Não é o torcedor o culpado pela situação do Grêmio. Não foi o torcedor do Grêmio que errou o pênalti em Campinas. Não foi o torcedor do Grêmio responsável pela derrota no último jogo. Não foi o torcedor do Grêmio responsável pelo rebaixamento do Grêmio no ano passado. Muito pelo contrário, como disse aqui no início do vídeo. O torcedor vem sim fazendo a sua parte e, pelo contrário, vem sendo maltratado pelo Grêmio. Com ingressos absolutamente caros, que não lotam a arena do Grêmio, pela falta de sinergia e comunicação com o torcedor, o Grêmio que colocou uma nova estrutura, de imprensa inclusive, para se comunicar bem com o torcedor e segue sendo um fracasso. E aqui falei num vídeo anterior, quando o Grêmio cria o tal do alentaço, que mais de 90% da torcida ainda não sabe o que é, porque o Grêmio não sabe se comunicar, na mesma semana, depois de um trabalho de 30 dias para montar esse programa, o técnico do Grêmio fala que jogava como visitante. É uma desconexão, uma falta de sinergia muito grande. Muito grande. E o presidente do Grêmio reconhece isso dentro da fala do Denis Abraão, quando o repórter perguntou se ele tinha conversado com o presidente do Guarani, se ele tinha pedido desculpas para o presidente do Guarani, como ele achou isso tudo que o Denis falou. O presidente foi claro, o Denis foi espontâneo, ele gosta muito do Guarani, ele relatou ali o time do Guarani de 78, um bom time de futebol, inclusive falando da escalação, mas ele não disse em nenhum momento, e isso dá para ver na linguagem corporal do presidente, que ele não pediu desculpas para o Guarani. E aqui, acho que não é a questão de pedir desculpas se fizemos certo ou errado, mas nós temos que ter um relacionamento coerente, porque o Guarani vem para jogar em casa, vem para jogar aqui na Arena do Grêmio, com a faca nos dentes. E nós precisamos estreitar esse relacionamento, amenizar o que aconteceu, para que aqui não seja mais uma batalha. Esses são os interesses do Grêmio. O Grêmio tem que buscar o melhor para ele. E tinha sim que conversar com o presidente do clube. Porque não foi uma gafe, foram duas gafes na mesma entrevista. E aí faltaram algumas perguntas para o presidente que me parece que muitas vezes os jornalistas têm medo de perguntar. Perguntas incisivas. Perguntas que o torcedor quer saber o que de fato o departamento de futebol está fazendo para mudar essa situação do Grêmio. Por que Diogo Barbosa segue sendo titular? Por que Campaz está sendo deslocado para o lado direito do campo se ele é um meia central? Por que jogadores estão fora de forma e seguem entrando em campo? O torcedor quer saber. E uma pergunta que eu gostaria de fazer. Os jogadores do plantel do Grêmio pediram bicho, presidente, para subir para a Série A? Eu queria ter feito essa pergunta. No mais, foi uma entrevista para tentar acalmar o torcedor, mas pelos resultados que vemos aqui nas redes sociais, infelizmente não surtiu efeito. O torcedor segue nervoso, segue preocupado, segue com muitas dúvidas, principalmente se subiremos ou não para a Série A o ano que vem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.